Oiê, gente boa desse canal, aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Abertura de Tarot. E hoje a gente tem uma abertura para cuidar dos corações. Então, bora lá. Primeiro eu vou trazer uma questão que eu acho que é bem importante, tá? A gente faz a mesma pergunta várias vezes, somente nos quesitos afetivos relacionais. Não, para com isso. Estou fazendo a pergunta de novo, todo dia, a mesma pergunta. Isso já é uma obsessão, não vai dar bom. Então, assim, vai dar problema. Por quê? Porque o tarô precisa de um tempo para que eu perceba a resposta, receba a resposta, digestione a resposta e talvez faça plim na minha cabeça. Que é quase o mesmo tempo de muitas das nossas questões mais íntimas e pessoais, sobretudo emocionais e relacionais. Poxa, mas eu estou brigando com meu marido agora, então receba essa abertura agora, respira e espera um pouquinho. Porque se você tem que ficar perguntando todo dia se vai casar e separar, casar e separar, casar e separar, na verdade, as cartas vão representar, no final das contas, a tua própria casa separa, casa separa, casa separa. Então vira um caos, né? A gente tem que estar num estado muito neutro e muito bacana para fazer a abertura para a gente mesmo. Então, esse é um dado importante. Além do que, aquele tarotista que recebe o mesmo cliente todo santo dia também está se condenando a erros profundos em algum momento. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Por quê? Porque tem que dar um tempo, tempo a tempo, tempo à própria eremita, tempo do digestório de toda uma proposta e uma ideia, tempo de reflexão. Então, se a gente faz aquela mesma pergunta um monte de vezes, vai dar erro. E aí eu tenho até exemplo em casa, gente, sabe? Assim, de filho sentar na frente e querer que você abra de novo, abra de novo, abra de novo. A revolta dele é que talvez eu tenha uma mandinga com as cartas, né? E elas ficam meio parecidas. E aí acaba saindo aquelas mesmas várias vezes. Isso também é uma dica importante. Me lembro quando eu me separei a primeira vez, eu passei 5 anos sendo perseguida pelo dependurado, não é? Então, assim, sabe assim, alguma coisa eu tinha que aprender com ele, queria falar muito comigo. Então, hoje eu tenho uma outra visão muito diferente, né, de que, querendo ou não, essa representação, essa imagem que está se repetindo, ela tem algo para me contar. Eu estou precisando refletir sobre ela, precisando parar para pensar sobre ela, né? Ou do tipo, não tinha nada para fazer mesmo, né? Fica aí, é isso. A vida já botou você de ponta cabeça, agora segue em frente. Eu precisava sair do dependurado para entrar na morte para poder seguir em frente, mas isso demorou um cadinho. Então, de toda sorte, a pergunta repetida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, pode ser um grande perigo e um risco de você ficar quase que numa doideira, né? Uma viagem ruim mesmo com as cartas. Então, não te aconselho, mas a abertura de hoje é tipo coração. Mas o tipo coração que a gente não gosta de fazer, não, que é meio que dar aquela perguntada para dentro da gente mesmo, se tá tudo bem, né? Se eu tô bem, o outro tá bem, se eu magoo o outro me magoou, como é que o outro escapa, como é que eu... Sabe assim, isso é bem bom. Porque, em geral, a gente gosta de achar que é o bem me quer, mal me quer, ou se ele gosta de mim, eu não gosto de mim, ou se eu gosto dele, eu não gosto dele. E tudo é uma questão de escolha, mesmo no amor, por mais que difícil, por mais que dolorido, é uma questão de escolha, né? Se vou ou se fico é uma questão de escolha. Então, vamos lá, fora para os românticos, a questão do amor da vida. Vamos seguir para a abertura de hoje? Então, estamos aqui hoje para o 365 Aberturas de Tarô, por mim, Fernanda Vidigal, e eu preciso da ajuda de vocês que estão aí do outro lado para darem conta desse canal continuar com projetos e com ideias e a gente tocar adiante. Eu preciso que você dê o seu joinha, eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com quem também gosta. E mais do que isso, eu preciso que você dê o seu parecer no canal. Fala alguma coisa, pergunta, né, um combinadinho aqui comigo. Eu tento responder a todo mundo que me coloca alguma coisa lá. Mesmo que seja só o meu joinha e coração no primeiro momento, eu sempre guardo as perguntas. Em algum momento, em algum ato qualquer, eu vou trazer isso à baila. Mais do que isso, você quer um pouquinho mais de tete a tete, coladinho comigo? Então, pega o link aqui embaixo do vídeo ou no topo do meu canal do YouTube e vai para o 365 Abertura de Tarô
no WhatsApp. Lá tem uma turma que está batendo papo, que está trocando ideias, que fala muito um pouco o outro, um pouquinho aqui, outro lá. Falo eu, falo o Marco, falo um monte de gente. Então, faça favor de ir para lá rapidinho, correndo, para poder participar também dos queridos sorteios que também vão acontecer ao longo do 365. Combinado? Então, vai lá, só pegar o link e seguir. Valeu! Agora a gente tem o seguinte: abertura 74. Olha como eu estou bonita na fita. Aí a gente tem verdades do coração. Que é o que a gente não gosta de falar muito, não. A gente gosta de romancear, de teretetê, de taratatá, mas as verdades do coração é porque eu ando magoada, a relação não é mais a mesma, alguma coisa mudou, eu não sei o que é. Será que é ele, ela ou sou eu? Então, será que é a outra parte dessa conversa, o grande problema? Será que sou eu? Será que somos nós? O objetivo aqui é saber mais a fundo o que está acontecendo. Eu preciso encarar a real dessa relação, inclusive a parte que me toca, porque todo mundo acha que a relação é feita do outro. Todo mundo se relaciona com uma projeção 100% para o lado de lá. Cadê você na jogada? É um jogo de tênis, gente, minimamente de tênis de mesa, né? De ping-pong. Então, assim, não é o outro que faz a relação sozinho, não é você que faz a relação sozinho. Presta atenção. Muito bem, deixa eu me tirar daqui. Muito bem, chegando para Verdades do Coração, são só 9 cartas, veja que é uma abertura bem bacaninha. Na carta um, como eu amo você. Na carta 2, como eu magoo você. Na carta 3, como eu me defendo. Na carta 4, como você me ama. Na carta 5, como você me magoa. Na carta 6, como você se defende. Então, nessas duas abinhas do coração, que eu achei ótimo, né? Eu já tenho eu e a outra parte. Eu já tenho como olhar o que está rolando. Na carta 7, quem sou eu agora? Na carta 8, quem é você agora? O outro com quem eu me relaciono. Carta 9, para onde a gente está indo mesmo? Qual é que era o caminho? Combinado? Deu para anotar no diário de bordo? Prestem atenção que o diário ele é bem mais importante do que muita gente imagina. Ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ter todas as aberturas, mas principalmente as aberturas que você está tendo tempo de fazer, que são suas pessoais. Por quê? Porque isso traz uma historicidade, traz uma proposta de reflexão, traz um caminho e é bem legal de olhar depois. Combinadíssimo? Lembrando que amanhã a gente tem a abertura da Paz de Espírito, porque temos uma próxima jogada amanhã, todos os dias, aqui no 365, abertura de tarô. Combinado? Então tá. Então vamos lá para a mesa, porque a gente tem que jogar. Essa é a verdade. Fernanda, a gente põe carta, joga carta, abre carta, lê carta, é tudo isso junto e misturado. Cabe absolutamente todos os verbos. Não tem nenhum que é certo absoluto, nenhum que é errado absoluto. É o famoso, é isso aí, né? Quando me perguntam isso, eu falo, não, pode ser abertura, pode ser tiragem, não é? Pode ser jogada, eu também. Pode falar no inglês, o tal do spread, também pode, tudo certo, não tem problema não. Muito bem, marcando a mesa. Cá estamos na mesa, minha querida e amada mesa, grande trabalhadora. Bora lá. Então, como é que era a jogada mesmo? Você anotou? Anotou aí, canta para mim. Quem anotou, canta para mim. Canta aí bonitinho, como é que nós vamos embaralhar? Ah, bom, isso de novo, eu tenho que falar para vocês que embaralhar é uma coisa que você vai ter que criar o seu próprio embaralhamento. Olha, só porque a gente vai falar de amor, eu vou fazer uma coisa diferente aqui com os meus baralhinhos. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é os arcanos maiores. Né? Velha guarda gosta de arcano maior, a gente era treinado só nos arcanos maiores, imagina os menores. Então vamos lá. Eu vou começar com um tipo eixo para falar dos maiores, certo? E claramente, que eu vou estar colocando os menores. De quem? Do meu Marcelinha. Então, só aqueles menores, de 1 a 10, para ver como é que está a anotação da história, né? Como é que está rolando. E piorar hoje um pouquinho, eu quero saber que tipo de persona, presença, eu estou usando nessas faces, principalmente da carta. 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Eu quero saber da minha e da do outro. Quem que eu vou usar? A realeza, separadinho.
Ai, Fernanda, então vamos lá, vamos comigo, não me abandona não, sai comigo, vamos lá que tudo dá certo. Tudo acontece e é possível. Olha, então, de novo, aqui a gente fazendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Horus, Isis, Osíris, como vocês acharem melhor, e nós vamos fazer a grande pergunta. Eu vou perguntar do meu relacionamento de 28 para 29 anos. Quero saber também, assim, pensar no tempo. Sabe como é que é, né? As coisas vão ficando meio esquisitas. Tá, então vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Como é que eu amo você? Puxo daqui. Como é que você. Ah, não, não é. Dois, como é que eu magoo você? Ah, como é que eu faço mal para você? Então, como é que eu te amo? Como é que eu te magoo? E como é que eu me defendo? Certo? Tá. A gente podia até usar dois baralhos diferentes aqui, ó. Ia ser legal, hein? Tá, eu gosto. Ia ficar super interessante, só para marcar muito. Ah, sabe o que pode ser? Pode, né? Tudo pode nessa vida. Naquele que me contempla a ideia. Só não sei se eu tenho o mesmo barulho, mesmo tamanho. Agora, sim, cá, já. Não, não vou fazer essa besteira, não. Como você me ama? Carta 4. Ah, eu vou. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês por quê. Porque eu sou tirateira, né? Eu sou teimosa, primeiro. Aí, segundo, eu também acho que algumas coisas da vida são importantes. Quando a gente abre cartas para a gente. Estou fazendo um trabalho aqui com vocês, mas eu levo a sério o que eu estou fazendo, né? Eu acho que o oráculo merece meu respeito. Então, eu vou pegar um New Vision aqui, holográfico, que me mandaram. Vamos lá. Vamos lá, pronto. Os menores vão ficar fora dessa conversa. Então, para ele, eu vou estar usando um baralho específico. Para mim, eu estou com esse fofo aqui que eu ganhei de uma querida amiga muitos e muitos anos atrás. E para essa fofura dessa pessoa que está comigo há tanto tempo na jornada, a gente vai escolher diferente. Então, aqui, ó, carta 4. Como é que você, né, me ama? Como é que você me magoa? E como é que você se defende de mim? Aí lembra que a carta de quem sou eu agora vim para cá. Ó. Quem sou eu agora nessa relação? Quem sou eu? Eu. Aqui, ó, eu. Quem é você nessa relação? Estamos falando né, dessa junção de pessoinhas. E aí, e para finalizar, Fê, só para ferrar, ferrado, né? Para finalizar, a gente pega o Oppositions aqui que está aberto. Ah, vou escolher desse fofo a finalização para onde eu estou indo. Adoro fazer isso, tipo, vocês não têm noção. Adoro misturar barato. Até porque vai ficando cada vez mais complexa a leitura, fica legal. Então vamos lá. Como é que eu amo você, o louco? Estou meio desencanado, né? Não, gente. Eu estou de amor meio solto, eu estou bem na minha, eu estou bem infantil, também um ponto importante para falar do louco. Talvez eu esteja numa fase muito desligada, muito infantil, estou muito fora. E ele, como ama? Com a lua, né? Então, assim, a amorosidade da lua tem muito a ver com as questões de ilusão, as questões psíquicas, as questões espirituais, né? Ama profundamente, com profundidade, né? Ama nos sonhos, tá bom. Tá bom. Então, a gente ainda tem alguma coisa nessa amorosidade. Está um pouco desencanado, vocês vão te concordar comigo, que esse louco não é o cara mais, né? Tô meio solta. É, talvez seja a alma e o espírito muito solto. Como é que eu magoo você? Quando eu dou uma de muito sabida, de arrogante intelectual, e quando eu definitivamente uso o verbo, que é uma das armas do Papa, né, contra você. Eu te magoo. Como é que você me magoa? Com a roda da fortuna. Quando você vem que nem um bólido, passa por cima e cada dia é de um jeito e com muita instabilidade, não me dá garantias emocionais nenhuma, quase nunca. Né? Então, assim, esse é o lugar também. Eu tô bem diferente do que é colocado, tá? Eu já estou parelhando a conversa. Então, assim, se eu magoo você com o Papa, você magoa a mim com a roda da fortuna, com o jogo aleatório, com o nunca saber se está tudo bem ou não. Na carta 4, bom, agora já foi, né? Na carta 3, como é que eu me defendo
de você, com o diabo, né? Com as minhas porções menos louváveis de mim, com a minha sombra. Eu me defendo de você, realmente botando lá longe, ou não querendo, ou fazendo regulação, né, do sexo de todo dia ou não. Enfim, eu vou usando armas meio não muito legais para me defender de você. E você, no New Vision, é ótimo, né? Como é que você se defende de mim? Você vai para o mundo. Você vai para o supermercado, você vai para a loja, você vai para o clube, você vai passear, você vai na mãe, né? Você vai para o mundo. Você se desloca de mim, o que é bem interessante. Estou falando disso e super cabe, tá, gente? Não é à toa que eu estou falando desse jeitinho, é que você faz muito sentido. Carta 7, quem sou eu agora nessa relação? Uma pessoa pronta para graves mudanças, é uma pessoa que meio que desconstruiu a relação, uma pessoa que está um pouco brigada com essa relação, ou muito num outro momento, ou querendo sair para uma nova etapa, ou querendo desconstruir tudo para construir outra coisa. Transformadora estou eu nessa relação. E ele não fica muito diferente, só é um tipo mais soft, que é o arcano da morte. Então, de alguma forma, né, ele está na relação como aquele que está de passagem, eu estou na relação como se a relação não existisse. Se for pegar a torre e o arcano da morte, tá aí. Qual é o futuro dessa relação? Estava virado ao contrário, tá, gente? Eu não vou mentir, que vai que a câmera mostrou, né? Fica chato. Mas estava exatamente no negativo. Carro no negativo. Mas eu vou botar ele arrumadinho, como diz o Kaplan, vamos botar a energia direita e vamos falar, porque eu trouxe o opposition, justamente para poder falar das duas coisas, né? Das duas faces dessa relação. Então, assim, ela está no encaminhamento sem caminho, desencaminhada, ela está sem ir para algum lugar com clareza, então a gente rompeu, cortou, desconstruiu, matou todos os contratos anteriores de relação, e a gente está precisando sentar e falar: bom, nós estamos indo para onde mesmo? Agora que o filho já se criou, saiu de casa, a casa já se criou, enfim, nós estamos indo para onde mesmo? Momento importante, né, para o carro, para criar metas e objetivos de médio prazo, não de curto e nem de longo, mas para onde a gente está indo é uma pergunta do próprio carro, né? Coragem para decidir aonde a gente está indo, coragem para ir adiante. Então, estamos aqui, ó, jogada bacana, ficou bacana, assim, gente boa. Fernanda, por que você faz essa história com o baralho? Porque aqui eu tenho todas as possibilidades de usar 22 arcanos e eu vou ter uma porcentagem X de quem é bambambam bam, bam, de sabe fazer, né, para dizer que vão sair essas quatro cartas. Se eu abro um novo baralho, eu tenho de novo 22 possibilidades para abrir a face do outro, ao invés de só ficar com as que restaram. Então, poderia sair igual, louco, louco, poderia sair papa, papa, poderia sair diabo, diabo, podia sair igual. Essa possibilidade existe. E eu gosto dela. Ainda mais quando a gente está olhando duas pessoas. Eu acho bem bacana. Ah, trazer o oppositions aqui para baixo é para a gente lembrar que desencaminhadamente, como a relação está indo, quer dizer, sem um governo, sem uma meta, sem parar para olhar o mapa da vida e dizer para onde estamos indo, né, mal. Então, precisamos arrumar essa energia para ter um lugar para caminhar. O legal do tarô não é a coisa do, então, a torre está aí, vamos lá, eu estou até adivinhando pergunta típica de aluno. Fernanda, mas a torre aí não significa o fim? Você quer se separar, acabar com a relação? Posso até querer, posso estar nesse lugar de desconstrução total, de ter perdido um pouco a razão ou o sentido da relação. Posso estar muito brava, muito briguenta, assim como ele anda muito deprê, muito talvez no escapismo e querendo mais aí dormir, não querendo conversar sobre nada, largando da morte. Né? Vejam vocês como a gente pode encarar as coisas. Não necessariamente, eu vou até puxar a pontinha para cá. Né? Vou puxar porque o carro é o remédio, é a solução, é a proposta de se olhar. Mesmo que eu fale do negativo, né, do desgoverno, que eu traga para o governo, para uma orientação, para um caminho.
Ah, qual é a rota? Perdemos a rota. Então, isso é bem importante, né? Como é que eu te amo? Poxa, o louco está olhando para lá, né? A lua, estou sonhando de vez em quando, talvez, quem sabe, ou lá nas profundidades do meu inconsciente. Como é que eu te magoo? Sendo professora, falando, sobre coisas que eu conheço, tendo uma arrogância intelectual nesse sentido. E como é que você me magoa? Talvez nunca estando aqui, né? Sempre girando, 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 girando. Então, esse olhar não é um olhar do tipo é assim, maktub, né? Significaria a leitura como uma definição do que é, não é do que temos para hoje. Eu quero mudar alguma coisa, eu que lute, né? Vamos lá? A gente que tem que dar uma lutada e vamos ver se é isso mesmo, não, né? Eu muitas vezes quando eu faço as aberturas para nós dois, eu levo a conversa para DR, eu levo a conversa tipo, olha o que saiu. O que que você acha disso? O que que podemos fazer sobre isso ou não podemos? Não é? Que pelo menos se um dia a gente fizer as pazes, faz direito. Se um dia a gente terminar, também termina direito. Muito bem. Se a gente acompanhar aqui agora, a gente vai perceber que eu posso fazer mais uma pergunta. Qual que é essa pergunta? Lembra que eu falei? Eu quero saber, né, a graduação, o nível de envolvimento que eu estou com essa primeira carta, nível de envolvimento que está ele com a primeira carta. Nível das pegadas aqui, segunda carta, terceira carta e quarta carta. Se você tiver curiosidade, você pode abrir um arcano menor, usando Marselha, por todos. Vou fazer para todos, se ninguém ficar com ciúme de ninguém, tá? E eu preciso voltar isso aqui para o lugar, né? Vamos lá. Vou tentar fazer direitinho agora essa complementação. Veja, é uma complementação da jogada. Então, eu não estou fazendo uma nova jogada, é um complemento, é um adendo. E uma das coisas que muitas vezes as pessoas questionam, porque estão mais pelo baralho, com as leituras cabalistas, mas as figuras, elas têm quatro tempos importantes. Todo pajem é da infância e primeira juventude. Então, a gente pode dizer que é quando eu, ou aquilo que eu estou atuando, é um pouco infantilizado, ou ingênuo, ou ainda no princípio. Quando eu estou no cavaleiro, eu já estou jovem adulto, eu já estou com uma pegada mais potente nas minhas escolhas, eu consigo colocar a minha verdade um pouco na frente e tem um quê de rebeldia, mas também de amizade. Quando eu estou na rainha, eu estou mantendo todas as coisas que eu acredito nos seus devidos lugares. Quando eu estou no rei, eu estou definitivamente defendendo o meu lugar, né? Então, eu tenho certezas absolutas no rei, eu tenho certezas profundas na rainha. Então, vamos ver. Aí sim eu só vou pôr no um, no 2 e no 3. Meu louco é de que tipo? Meu diabo e meu papa. A lua dele lá em cima, representando, né, é de que tipo? O, o mundo, perdão, a roda e o mundo. Tá? Para cá, eu não vou. Posso. Tá bom, quem me representa hoje nessa relação, quem representa ele na relação? Pronto, chega, deu. Na do centro eu não vou usar a turma da realeza. Lembrando que a gente também tem, dentro do offline, da cabeça, né, da estrutura de pensamento do tarotista, toda vez que a gente olha um, dois, três, a gente sempre pensa no começo, meio e fim. Sempre tem um certo quesinho disso. Então, bora pensar um pouco que possa estar valendo isso para essa abertura também, né? Então, a gente vai dar uma olhada carinhosa sobre isso. Então, vamos seguir daqui com bastante carinho, né? Então, lá como eu amo você, estava eu de louquinho, mas eu tenho aqui um arcano bem importante, ó. 3, 6, 9, 10 de taças. Existe muita emoção e muita afetividade e muito amor na jogada. Amor pelo que foi construído, amor pela família,
amor pelo todo, 10 de taça. De que forma esse louco está se movimentando? De um jeito mais mental, mentalista, mais na cabeça, mais de certa forma, palavras, discursos e falas, e isso também me dá um lugar de que, velhinha, estou tentando, tenho crenças ou ideias assim já muito poderosas, né? Não estou sendo, apesar desse louco dizer que eu estou sendo irreverente e um pouco solta, e talvez tentando criar inovações, e me jogando em coisas, mas existe bastante amor e idealismo, né? Os ideais são coisas de espadas. Muito bem, se a gente vier do lado dele a gente tem uma afetividade da Lua, onde existe muito misticismo, muita crença, muita fé, muita ilusão, né? Profundidades, coisas mais complexas de olhar nesse jeito de amar. E o 6 de ouros é um jeito provedor, é um jeito da terra, é um jeito de manter as coisas como estão, um jeito teimoso, e tipo do cavaleiro de taças. Então, veja, também traz para a baila uma jovialidade, não é uma postura emocional ou de amor ainda daquele que é o cavaleiro, então ainda como se fosse um jovem adulto, ainda querendo de alguma forma, né, compartilhar coisas de uma primeira etapa da vida, ou talvez vivendo dessa, seja a própria natureza minha, uma velha pensante, e dele um jovem amoroso ou galante. Então, a gente pode pensar nessas personas. Então, a persona é uma coisa que as figuras da realeza podem te trazer. Isso pode ser interessante. Bom, como eu magoo você? Né? Então, aqui tem uma pequena mudança. Como eu magoo você através de uma postura um pouco exageradamente catedrática, tradicional, com palavras e posturas um pouco da tradição, um pouco dura, né? De toda forma, eu magoo você quando eu dou de rainha de paus, então, quando eu me inflamo, decido, me posiciono, defendo e inflamar, principalmente porque é o naipe de paus, naipe de fogo, é quando eu me posiciono como sendo dona do meu lugar, eu te magoo. E quando eu faço coisas, né? Então, tem a ver com o fazer, e não com o sentir, tem a ver com, principalmente, 4 de ouros, é quando eu me torno egoísta, materialista, me posiciono com as inseguranças materiais, quando olho de um jeito matemático ou quadrado. Vamos lá, quadrado é o 4. Ele, da vez dele, a gente tem aqui a postura de um valete de espadas, junto com o 5 das próprias espadas. Então, quando é que ele me magoa? Quando ele gira, 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 como a própria roda da fortuna, e não cai em lugar nenhum, né? Também, quando se posiciona como uma criança, ou de forma infantil ou infantilizada, com ideias infantilizadas que não chegam a lugar nenhum, não se concluem, e principalmente quando a gente fala de perdas ou de má língua, má comunicação, pensamentos equivocados, enfim, aí definitivamente ele me magoou. Quando a gente vai aqui para como é que eu me defendo, né, eu falei que eu viro a fera quando eu me defendo. Então, para me defender, eu levanto aqui o meu querido diabo, levanto tudo aquilo que eu tenho de pior em mim e vou me defender. Em cada circunstância, eu também tenho a articulação, o posicionamento ardiloso, né, do diabo, estrategista, ah, acho que principalmente estrategista e, de certa forma, manipulativo são coisas do diabo. E veja que eu, na verdade, me defendo com as espadas, eu me defendo com palavras, eu me defendo com ideias, eu me defendo muito mais na oralidade e no ar, e me posiciono de forma bem infantil, porque é o valete de ouros, apesar de ser um valete poderoso, ele conta, né, porque ele é terra da terra, mas é quando eu entro na minha criança terrena, e talvez eu
eu brigue muito na sombra da minha criança, que tem a ver com o diabo, né? E aí há uma infantilidade nas movimentações para me defender. Eu me defendo como criança que sou. Muito bem, ele se defende não muito diferente, né? Ele só se defende como o valete de copas, então como a criança amorosa que ele é, versus a minha criança turrona e teimosa que sou. E aí combina bem, viu, gente? Combina, combina, combina. Definitivamente, ele usa o afastamento, a questão de te ignoro, né? De passo por cima como se nada fosse, tento manter a gentileza e toma atitudes, né? Ele se defende agindo talvez de uma forma mesmo aí por tomar atitudes e posicionamentos escapistas ou do tipo não estou aqui, né? Não quero conversa, coisas assim. Como, bom, quem eu sou agora? Estou na torre, estou na briga e também sou alguém que estou brigando com sete de ouros. Então eu sou alguém que está batalhando algumas questões materiais ou profissionais ou do dia a dia e por isso mesmo um pouco poderosa. E estou sendo mais um cavaleiro meio comercial, um cavaleiro de paus, né? Eu ando tentando me movimentar em lugares que eu não conheço, ainda tenho algumas ousadias, e uns desejos para realizar, ainda tenho uma certa altivez. Então, estou nessa posição. Ele está com o arcano da morte, né, transformando-se diariamente e ele está como o rei de taças da minha vidinha. Então, assim, se a gente entender que nós estamos, a figura do pajem ou do valete, lá no começo da ideia do tarô, elas não têm exatamente uma sexualidade, uma orientação sexual, muito pelo contrário. Elas podem ser transformadas em eles ou elas, do jeito que se quiser. Então, eu estou numa conformação bem do cavaleiro e bem essa coisa às vezes menina, às vezes menino, depende, né? Estou cavalgando, enfim. E ele numa posição muito aguerrida dos seus próprios sentimentos, do que eu acredito, do que eu acho que é verdade, né? E achando que nas palavras e nas ideias ele já pensou sobre tudo, ele já falou sobre tudo, né? Então que aqui não é bem uma dominância, é um cansaço, né? Ou um surrender, que eu gosto de dizer que o 10 de espadas é quando a gente joga a toalha e diz, bom, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Aqui no centro, para falar desse carro, a gente traz o sete de paus. No sete de paus, há que fazer aquela pergunta bem importante: se eu já cansei, ou já cansamos, ou essa relação já se cansou a ponto da desistência, ou não. Se vamos olhar apenas para o negativo, para o difícil, o que tem que se enfrentar adiante, ou não. Também é uma carta com uma certa dubiedade na hora de falar de setes, né? Porque fica naquele lugar entre o ideal e o possível, e aí demanda que esse caminho, ou esses novos caminhos que a gente possa estar olhando por fazer juntos ainda, que eles tenham algumas determinações ou vontades ou diretrizes que talvez ainda precisem ser estudadas ou conversadas, ou melhor, elaboradas. Então, fechei, né? Fica fechado aqui a nossa conversa. Gente, eu adorei a minha jogada de hoje, serviu de auxiliar para muitas coisas. E é isso. Deixa eu tirar a marcação aqui e desejar um beijo, um queijo, muita luz por aí, muita boa olhada, muita tranquilidade para fazer um bom olhar sobre tudo isso. Tá? Lembrando, amanhã tem mais um, beleza? Então vem comigo. Valeu. Tchau, tchau.